Bom dia, esse é o Visão Libertária de 1º de setembro de 2019. Notícia sugerida e comentada por P. Vitor. Venezuela do Sul decreta falência. A agência de risco Standard & Poor's confirmou nesta quinta-feira 29 que rebaixou o rating da Argentina de B- para SD, o que, de acordo com os critérios da agência de risco, significa que o país entrou em default seletivo ou moratória seletiva. Ou seja, não é que não esteja pagando ninguém, mas está pagando alguns credores e não a outros. Nem preciso explicar que isso é um passo para a falência completa, certo? Essa atitude da SIP ocorreu um dia depois de mais uma incompetência cometida por uma das máfias mais incompetentes da galáxia. Certamente estão entre as top de incompetência brigando com Dilma e o Plano Cruzado. A máfia de Venezuela do Sul, liderada por Maurício Macri, anunciou um plano para estender os prazos de vencimento da sua dívida com credores privados e renegociar o vencimento de seus empréstimos com o FMI. Trocando para bom português, disse para os credores privados: não vou te pagar não, hein? Vou enrolar enquanto eu puder. E para o FMI, olha, eu tinha uma dívida no banco, peguei um empréstimo na Crefisa para pagar o banco e agora vou dar um calote na Crefisa. O grau de incompetência da bola de neve argentina chega ao ponto de precisar renegociar empréstimos para conter dívidas anteriores, ou seja, não está mais tapando o sol com a peneira, está se protegendo do sol com vidro transparente. Em comunicado, a SIP citou a decisão tomada pela Argentina de adiar o pagamento de dívidas de curto prazo com credores privados, a rápida deteriorização do ambiente financeiro no país, falta de confiança dos mercados financeiros, forte desvalorização do peso argentino, receios com a inflação e riscos de uma profunda recessão econômica, ou seja, trocando em miúdos, trata-se do risco da volta de Cristina Kirchner. O problema começa com um estado de bem-estar corporativo, onde corporações mandam nas ações mafiosas, funcionários públicos mantêm seus privilégios, déficits orçamentários gigantes, histórico de calotes, política econômica socialista, taxa de juros estratosférica de 79% ao ano e uma recessão da economia intimamente ligada ao fato de que, no ranking de liberdade econômica, a Argentina é o número 148, tá pior que a gente, 5 posições abaixo do Haiti, que passou por um terremoto e é o país mais pobre das Américas. Um dos efeitos dessa insanidade absurda é a forte volatilidade associada à eleição para chefe da máfia em outubro, escolhendo entre um pseudo-liberal à la João Dória, que tem uma incompetência nunca antes vista na história desse país, o Maurício Macri, e um socialista, kirchnerista e keynesiano, que não é preciso qualquer palavra a mais para definir o grau de economic freestyle, o tal do Alberto Fernandes. Obviamente, o mercado financeiro, um dos únicos relativamente livres do estadistão de Buenos Aires, teme a entrada do favorito, o Fernandes, que tem como vice a Cristina Kirchner, que muito provavelmente fará grandes reformas pela economia, tirando ela do fundo do poço e levando ela para o fundo dos infernos. A situação piorou um pouco mais com o atestado de calote argentino nomeado Anúncio sobre o Plano para Alongar Sua Dívida. A medida causou forte volatilidade no mercado de câmbio, já que os argentinos estão descontrolados, vamos correr, todo mundo querendo sair de lá. O Banco da Inflação argentino torrou 360 milhões de suas reservas em intervenções do mercado de câmbio, parte de um esforço para defender o peso da desvalorização, destaca a Reuters. Nem é preciso ser libertário ou conhecer escola austríaca para rir disso e saber que não deu certo e que vender dólares loucamente não vai acalmar ninguém. Só irá sacramentar que tudo deu errado e é uma tendência correta de sair de moedas ruins, qualquer uma lastreada em honestidade de político, para moedas de verdade como criptomoedas ou o ouro. Somente no mês de agosto, o dólar já subiu mais de 32% sobre o peso argentino, segundo o Valor Pro. Em 2019, a alta acumulada da moeda norte-americana sobre a Argentina é de 54%, já que o papelzinho colorido de Trumpilândia é menos ruim um pouco que o de Macrilândia. E como é aceito por todo mundo, é usado como uma válvula de escape para fugir de países ruins. As causas da falha do Macri são conhecidas. Ele não foi capaz de vencer o corporativismo de lá, tomou medidas frouxas e de pouco impacto econômico. Tudo o que representou para o mercado foi não era Kirchner. Isso, lógico, chegou a dar algum otimismo no início, mas só isso é muito pouco. Sem mudanças grandes, o caminho para a volta do socialismo já é conhecida. E que isso sirva de lição para o Paulão Guedes.
Triste ver isso acontecendo na Argentina, que foi onde Mises deu as palestras que resultaram no livro As 6 Lições. Tivessem os argentinos prestado atenção a essas palestras, ao invés de enfiarem o pé na jaca do populismo socialista, poderiam estar em outro patamar agora. Tudo leva a crer que Venezuela do Sul entrará em moratória completa tão logo as urnas confirmem a volta dos Kirchner, significando mais um bom tempo de crise econômica por lá. O fato positivo é que podemos esperar muitos anarcocapitalistas argentinos em breve. Se isso é uma esperança de uma nova era ou apenas um terreno para um novo Maduro, só o tempo dirá. Ancapsu apresenta mais uma crônica libertária. Como seria a questão dos agrotóxicos no Ancapistão? Por Edark Lasker. Desde muito tempo, a agricultura faz parte da humanidade, caminhando lado a lado com o homem e tendo um papel fundamental em todas as conquistas tecnológicas. Sem ela, sequer seria possível alimentar os 7 bilhões de pessoas vivas hoje. Ela foi responsável pela sedentarização do bicho-homem no período neolítico, possibilitando com alimentos plantados as primeiras técnicas rudimentares de confino e domesticação de animais selvagens. Também fomentou o desenvolvimento de instrumentos e técnicas mais elaboradas de plantio e, enfim, toda a vida sedentária em si. Dessa forma, foi ela que levou ao surgimento de grandes civilizações, dando força ao comércio, decorrente de trocas de produções excedentes, que, bem mais tarde, já na Eurásia, no século VII a.C., motivou a criação das primeiras moedas. Com o decorrer dos tempos, a agricultura foi tema de várias discussões e teorias históricas, como a teoria malthusiana, elaborada no final do século XVIII pelo economista inglês Thomas Robert Malthus, que afirmava um crescimento populacional em produção geométrica, contrastando com o aumento da produção de alimentos em progressão aritmética, tornaria inevitável uma crise de fome no futuro. As soluções apontadas por Malthus iam desde controle de natalidade à prática do celibato. Tais medidas receberam várias críticas de filósofos, economistas, sociólogos e geógrafos da época e, de fato, se mostraram totalmente erradas, embora ainda tenham sempre previsões apocalípticas de fim de mundo surgindo de tempos em tempos. Com o conjunto de iniciativas tecnológicas e avanços na área agrícola, a teoria malthusiana caiu por terra vergonhosamente. Quanto mais gente demanda um produto, maior é o valor que existe para alguém que resolva aquele problema. O livre mercado naturalmente dá um jeito de resolver aquele problema, porque isso passa a representar um lucro muito grande. Com as novas técnicas químicas capazes de dar maior resistência ao solo, otimizações no campo de produção alimentícia, poderíamos alimentar muito mais do que todas as pessoas do mundo hoje. Em meio a todos esses aperfeiçoamentos, havia ainda um problema que assolava as colheitas, deixando-as menos produtivas: a infestação de pragas, besouros, bactérias, vírus. Daí surgiram controles de tais pragas, os chamados pesticidas, também conhecidos como agrotóxicos, que são compostos orgânicos capazes de conter o desenvolvimento de tais agentes causadores de danos a plantações. Em decorrência dessa situação, existe hoje um grande interesse e demanda em relação à criação de sistemas eficientes de controle. Porém, há especialistas que condenam o uso de agrotóxicos, usando como argumento possíveis doenças decorrentes do excesso de agrotóxicos nos alimentos e a contaminação que os mesmos causam na terra e nos lençóis freáticos e rios próximos à plantação. Fica a dúvida: será que o uso de pesticidas é o melhor caminho para a produção de alimentos, ou o plantio de alimentos orgânicos e livres de veneno é a melhor opção? E ainda cabe analisar como seria a questão do livre uso de agrotóxicos em uma sociedade libertária. Quem iria proibir o agricultor de usar um agrotóxico que cause câncer? Em uma ótica anarcocapitalista, lógico, será o consumidor que irá moldar tal questão, ou seja, se irá haver produtos com agrotóxicos ou não. Notoriamente, em uma cultura libertária, os incentivos a cuidados mais criteriosos serão maiores do que atualmente com o governo. Hoje o governo coloca um selo no alimento. É muito mais barato fraudar o selo com propina a funcionários públicos do que efetivamente se esforçar para obter o selo.
O gado muge, mas é o Estado que cria órgãos de regulamentação e as barreiras comerciais. Para comercializar tal produto, deve-se registrar no IBAMA, MAPA, Secretaria da Agricultura, sei lá o que. O Estado que nos protege de uma grande quantidade de pesticida nos alimentos. Porém, sabemos que isso é uma mentira. Primeiro porque o Estado é, por definição, ineficiente em tudo. Também o é, lógico, na fiscalização efetiva. Depois porque o poder dado ao burocrata rende muito mais para ele na forma de controle de mercado, o que ele prontamente passa a fazer. Diminui assim não só a quantidade de agrotóxicos disponíveis no mercado, mas mais do que isso a quantidade de entidades que pode oferecer comida no mercado. E dessa forma encarece no final das contas a comida para todo mundo. Vamos nos aprofundar um pouco sobre os incentivos que a máfia dá para um péssimo uso dos agrotóxicos. Primeiramente, devemos expor os motivos de haver tantos defensivos agrícolas de má qualidade no mercado brasileiro. O primeiro motivo é a mentalidade socialista que domina as universidades públicas. Os reitores de tais instituições são extremamente anti-investimento privado, dificultando pesquisas que aprimorem os agrotóxicos. Na mente do socialista, esse tipo de pesquisa ajuda os capitalistas malvadões donos de terra, de quem ele não gosta. Para atender o consumidor que demanda um produto derivado de uma safra sem agrotóxicos modernos, seguros e com certificados garantindo a qualidade do produto, o produtor recorre a tecnologias vindas de países de quadrilhas menos interventoras, mas isso acaba elevando o preço do bem final. Cabe ressaltarmos que as pesquisas feitas por pseudos intelectuais que afirmam que agrotóxicos causam câncer ou que iriam causar uma verdadeira epidemia de cânceres na sociedade, todos os estudos nesse sentido, com metodologia científica isenta, se mostraram inconclusivos. Mas está cheio de pseudocientistas aí, certos de que agrotóxicos causam câncer, e certamente sempre tem uma pesquisa enviesada e tendenciosa para demonstrar seu argumento. Ao invés de fundamentarem seus argumentos em uma ética da propriedade privada, eles clamam por mais e mais regulamentações que apenas prejudicam o desenvolvimento do agronegócio. Agora, o seu amigo gadoso rumina, mas quem iria punir os produtores que contaminam a natureza com defensivos agrícolas, seu utópico? A resposta para essa pergunta é clara, os tribunais privados, pois em uma sociedade anarcocapitalista, os rios e florestas estariam nas mãos privadas. Por exemplo, o produtor X contamina um rio que passa pela propriedade de Y. Isso, obviamente, é uma externalidade gerada na propriedade do indivíduo Y, logo tal pessoa deve apenas provar que o agrotóxico no rio deriva do produtor X e processá-lo num tribunal. Explicamos como isso funciona no vídeo O que são externalidades. Nessa perspectiva, os incentivos em uma sociedade libertária para a não contaminação da natureza serão infinitamente maiores. Caso contrário, levará a grandes prejuízos para quem agiu descuidadamente. Por fim, a única saída eticamente aceitável é a livre concorrência de empresas em busca de agrotóxicos menos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tendo como parâmetro a demanda criada pelos consumidores. Se mesmo assim você não concorda com o uso de tal recurso químico, simplesmente não se alimente dos produtos que os contenham. Certamente haverá empresas de certificação de produtos orgânicos, essas já existem hoje, prefere se alimentar de produtos não modificados geneticamente, prefere se alimentar de produtos sem agrotóxicos, busque apenas produtos com selos de empresas confiáveis de certificação de alimentos. Ninguém é proibido de usar o que quiser para produzir alimento, mas o consumidor final é quem tem a escolha do que vai consumir. Mas se mesmo sem consumir você quiser fazer pressão para que as empresas parem de usar agrotóxicos, o máximo que você pode fazer, respeitando a ética libertária, é a prática do boicote, ou seja, se recuse não só a comprar os produtos daquela empresa, mas também de qualquer um que tenha negócios com aquela empresa. Se for só você fazendo boicote, lógico, isso não terá muito resultado, mas isso significa também que a sua causa não é tão popular assim, certo? Se existir um monte de gente fazendo esse mesmo boicote, isso significa duas coisas. Primeiro, que a sua causa é uma demanda legítima da população, tem muita gente que concorda contigo. E, ao mesmo tempo, isso será capaz de afetar economicamente a empresa em questão. Você está votando com o seu dinheiro. É o voto mais efetivo que existe. Vamos aos tapas libertários. Tapa sugerido por Marco Batalha e escrito por Edar Klesker. Foi divulgada nessa semana a notícia que relata a delicada situação da impressora estatal, ou como é conhecida pelo gado, a Casa da Moeda, que é responsável pela criação do, entre aspas, dinheiro corrente aqui em Banânia.
Lógico, saber que o dinheiro é feito em uma gráfica deixa claro que isso nada mais é que pedacinho de papel colorido lastreado em honestidade de político, certo? Ou seja, só serve para enganar trouxa. Ainda mais que hoje temos à nossa disposição uma série de mecanismos para escapar desse meio de troca imposto pela máfia, desde criptomoedas até o ouro. A Casa da Moeda, como qualquer outra estatal, não possui incentivos para fornecer um bom trabalho ou um trabalho no mínimo aceitável. Pelo contrário, todos os incentivos são para a formação de cabides de emprego, corrupção, pagamentos de salários estratosféricos. Como indica a coluna do Lauro Jardim, publicado no Globo, aponta que o salário de um dos diretores da Casa da Moeda é avaliado em R$160 mil por mês, valor composto de um pagamento de 38 mil e uma pequena ajuda de custo de 122 mil. Mas o que nos deixam a mais abismados é como uma empresa estatal pode fechar. Empresas estatais são extremamente ineficientes, como dito anteriormente, porém ela é mantida viável coercitivamente pelos impostos, além de ser um monopólio do mercado. É a mesma coisa de que se existisse apenas um supermercado na sua cidade, você é obrigado a usá-lo, não interessa qual o preço dele, e mesmo assim ele entrar em processo de falência. Dinheiro é com certeza uma das questões mais importantes para a economia e para a civilização. Dessa forma, é surpreendente como bovinos aceitem e defendam que essa ferramenta fique na mão de sociopatas socialistas estatais. Jamais confie nos papeizinhos coloridos de políticos. Não deixe de lado a oportunidade de usufruir de uma verdadeira moeda. A tecnologia atual já nos permite a liberação desse grilhão socialista. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pela Universidade Libertária. Quer conhecer mais sobre o libertarianismo? Veja o link na descrição do vídeo. Vai ter um especial de 7 de setembro no canal, hein? Mais um vídeo da série Vamos Pegar Câncer? Patrocinadores já têm até acesso a ele, mas vai ser liberado para o público no dia 7 de setembro. Tá bem engraçado, viu? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado quando esse vídeo sair. Além disso, na terça-feira agora, dia 3 de setembro, às 8 da noite, eu vou fazer um hangout com patrocinadores lá no Discord dos patrocinadores. Se você é patrocinador, marque aí na sua agenda. Se não é, ainda dá tempo de virar. Qualquer R$1 tá valendo. Até a próxima!